E de tudo que eu mais gosto dessa questão da RH é que eu pude olhar para mim e pude observar quando a espiritualidade está falando comigo. Hoje estou aqui no meu relato da sexta onda, né? Mas para quem tem acompanhado os vídeos, já estou na oitava. E o que mais me chamou a atenção ao vir gravar esse vídeo foi o chamado para que eu viesse para o lugar onde eu consigo ser eu. Pois é, gente, é aqui que eu recarrego as minhas energias, é aqui que eu piso na terra, que eu coloco o meu sal grosso nas mãos, e isso foi sendo criado em Eloá ao longo do tempo. Eu não comecei desse jeito, eu não era desse jeito, tinha muita coisa que eu nem acreditava que de fato funcionava, tinha muita coisa que eu nem acreditava que de fato existia nesse universo. E a ressonância harmônica, ela trouxe isso pra mim, a partir do momento que eu comecei a procurar saber mais sobre mim. E aí hoje eu tô aqui nesse ambiente maravilhoso, eu adoro esse lugar aqui, que pra muita gente pode não representar muita coisa, mas pra quem sabe de onde veio, pra quem sabe quem é, pra quem gosta ali de pisar no chão, entende muito bem do que eu tô falando. Então assim, a minha sexta onda, e eu amo quando a espiritualidade me traz aos lugares que eu deveria estar. E a minha sexta onda, ela me trouxe muita irritabilidade, ela me trouxe muita angústia, muitas situações que eu não conseguia compreender porque eu perguntava por que fulano tá fazendo isso comigo, por que fulano tá fazendo isso comigo, e eu não conseguia entender nada, e eu falava, gente, eu sempre quis fazer só o bem, o que é que tá acontecendo? E eu não entendia nada daquilo, e com o tempo, de acordo com que as situações iam passando e eu ia me observando, eu fui conseguindo entender tudo. Primeiro lugar é que eu não consigo agradar todo mundo, né? Que eu também não consigo ter tudo, e que nem tudo que tá na minha vida é para permanecer. Muitas pessoas são só para me trazer o aprendizado. Como eu sempre falo para vocês, a minha expectativa na ressonância, logo no início, lá na primeira, na segunda onda, era de fato de querer a casa, o carro e o apartamento. Só que tem alguma coisa que vai mudando dentro da gente, tem algumas reações. E na sexta onda eu já estava muito acertada de que nada daquilo que eu tinha vivido todo o restante do tempo era real para mim. Então, na sexta onda, eu já tive, vamos dizer assim, a confirmação e a aceitação sobre assuntos como reencarnação, por exemplo, né, que dá muito pano para manga, dá muito o que falar. Como seres espirituais que me rodeiam, como agora que eu fui guiada para vir gravar esse vídeo aqui. E isso é estranho a gente falar. Isso é estranho a gente se ouvir falar quando a gente veio de muitos dogmas, que a gente veio de muitos desafios espirituais e que na verdade a gente nem sabia que eram espirituais, enfim. Mas graças a Deus, né, a ressonância me trouxe isso, a ressonância me trouxe essa clareza sobre quem eu sou, sobre para onde eu estou indo, sobre o que eu preciso fazer. Quando eu estive lá no olho do furacão, que é o que eu digo sempre pra vocês, gente, no caos a gente não vai enxergar nada, no caos a gente não vai entender coisa nenhuma. Então é melhor a gente segurar firme na cadeira e esperar passar pelo caos. Porque não adianta a gente ficar perguntando por quê, ficar procurando por quê, porque não vai ter uma resposta, você não vai conseguir encontrar uma solução, você não vai conseguir encontrar uma saída. Só que tem aquela passagem da Bíblia que diz, o sol vem ao amanhecer, esqueci qual é a passagem da Bíblia, mas enfim, diz que o sol vem ao amanhecer de fato. O sol vem ao amanhecer, gente, a noite pode durar o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem ao amanhecer. E é exatamente isso. Só que a gente não está preparado para esperar quando é que esse sol vem, que esse amanhecer vai chegar. E aí a gente fica tudo desesperado. Mas ele vem. E ele vem em forma de tranquilidade, ele vem em forma de leveza para a tua vida. Porque as pessoas podem olhar para mim e continuarem vindo a mesma Eloá de sempre. E eu olho para dentro de mim e eu vejo o quanto eu me reconheço hoje como um ser humano mais centrado, como um ser humano que pensa antes de falar, como um ser humano que tem feito de tudo para melhorar. E a paz que eu sinto dentro de mim, eu não consigo falar para vocês o que acontece. Porque antes eu era um furacão, eu era um turbilhão de emoções. E hoje isso aqui já se assentou e já trouxe... Todo esse tempo já trouxe para mim muito mais clareza de tudo aquilo que eu queria para minha vida, que na verdade a gente pensa que a gente quer a casa, o carro e o apartamento, mas no final o que a gente quer de verdade é isso que eu tô sentindo. E o que eu estou sentindo, o que eu comecei a sentir lá na sexta onda, mesmo no olho do furacão,
veio me mostrar que a partir do momento que eu me sinto como eu me senti a partir de lá, é o que traz para mim a clareza da casa, do carro e do apartamento. Porque quanto menos você corre atrás da casa, do carro, do apartamento, mais ele te encontra, digamos assim, né? Primeiro o reino dos céus, né? Assim que o Hélio fala, primeiro é o reino dos céus e tudo será acrescentado, né? Assim que está na Bíblia e é de fato isso, tudo mais será acrescentado. Então a sexta onda, ela com todos os seus mix de confusões na minha cabeça, com tudo que acontecia, me trouxe essa leveza para minha alma. É como se eu tivesse a certeza de que no final, no tempo certo, tudo ali se tranquilizaria, tudo ali ficaria bem, né? E teve uma coisa aqui que eu achei interessante, que eu anotei, e foi nesse tempo que eu conheci a Stephanie lá do Instagram, né? Ela é filha de Mulambo, né? E aí Stephanie me deu algumas orientações do que estava acontecendo comigo, do porquê que eu me sentia tão perdida e tal. E aí eu me dei conta que eu vivia, que a minha vida era procurar. Tá gravando, bebê? Tá gravando também? Tu quer falar alguma coisa no vídeo? Tu já vai? Tu não vai falar no vídeo, não? Tu vai falar no teu vídeo, tá bom. E aí, né, gente, esse é o meu filho. E aí, né, gente, ela falou o seguinte pra mim, que eu não precisava ficar procurando resposta o tempo todo e eu não precisava ficar procurando certeza o tempo todo. A espiritualidade, ela tava comigo e eu podia tomar as minhas decisões, porque o que a espiritualidade quer é isso, é que a gente tome as nossas decisões, que a gente faça as nossas coisas e com a confiança de que eles estão com a gente, né? A gente não precisa perguntar assim, o que é que eu faço hoje? A gente vai na confiança de que aquilo que a gente está fazendo é o melhor que a gente está fazendo e a espiritualidade vai ali te conduzindo, te ajudando, te abençoando e tudo vai dando certo. E aí eu me dei conta que eu sempre procurava a resposta da resposta, como é que diz ali? A prova da prova, né? A gente pede um sinal, é o sinal do sinal. Ah, será que eu pedi um sinal aqui agora? E aí o sinal acontece, aí eu quero saber, sim, mas se isso foi um sinal, me dá outro sinal. A gente tem muito esse hábito de querer o sinal do sinal, né? E aí, a partir da sexta onda, eu fui me sentindo mais livre, mais liberta. Tanto é que já no finalzinho eu vim tendo um pouco mais de clareza mental, aquela clareza que eu não tinha a partir da segunda onda, que ficou até da segunda até a quinta onda, né? Na sexta também tava, eu já não existia mais, então eu já conseguia ter muito mais clareza do meu propósito aqui. E por que é que os relatos de Eloá sempre são voltados para a espiritualidade? Porque é o que eu mais peço. É o que eu mais peço. Eu peço muito o meu encontro do meu eu comigo mesma. Como é que diz, né? Do meu eu, de Eloá com Eloá, da minha essência com o meu eu superior. É o que eu mais quero, é o que eu mais almejo no momento. Até porque quando você tem a clareza de que você está sendo o tempo todo guiado, quando você tem a clareza de que você está sendo o tempo todo cuidado, tudo que é sonho teu já passa tipo assim, ah não, isso aqui vai chegar qualquer hora aí, bate na porta, não é bate na porta não, você tem que se movimentar, tá bom? Mas assim, as coisas elas acontecem de fato. Então, por que eu falo tanto sobre espiritualidade? Porque foi nisso que eu me joguei. Eu me saí muito desse perfil mais materialista de eu quero coisa, eu quero coisa, eu quero coisa, eu quero coisa, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo. E que inclusive eu percebi que quando eu tinha muito esse aspecto do compra-compra, era para tapar buraco. Então, todo o excesso mostra uma falta. Não sei dizer para vocês quais foram as faltas específicas dos buracos aí que esses negócios tampavam, mas eu sei que tá tudo destampado e hoje eu já tenho muita consciência da minha vida e eu já sei muito sobre o que de fato eu quero. Então esse foi o meu relato da sexta onda. Espero que eu possa contribuir aí. Se você vai começar, se você está pesquisando sobre a ressonância harmônica, tenha paciência. Principalmente com você. Muitos paradigmas vão ser quebrados, vai ter muito choro, a maioria das pessoas tem muito choro, né? Pode não acontecer com você, tomara que não, mas a maioria das pessoas tem catarse, né? Mas enfim, que você esteja atento ao que você busca, né? Se for procurar alguma dor interna que você está nesse momento, que é o que de verdade a ressonância ela traz pra gente, acalento pra nossa alma e vai lembrando a gente quem a gente é.
Então, se for isso que você veio buscar, que você tenha a paciência de esperar, porque isso vai chegar. E tudo de ruim que estiver acontecendo, que você estiver achando que o mundo está desmoronando, tenha paciência, porque com toda certeza vai passar, tá bom? Então, se já gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Quer mandar para algum ressonante aí, para alguém que tem intenção de fazer a ressonância, eu te agradeço, porque você também me ajuda e ainda me incentiva, né, a ficar vindo aqui deixar relatos para vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.